Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje na Igreja a festa de Santa Mónica, a mãe de Santo Agostinho. É um dia que para mim traz muitas recordações. O túmulo está na basílica que tem o nome do seu filho, de Santo Agostinho, em Roma. É uma basílica adornada com grandes obras de arte, mas o grande tesouro que contém, como qualquer igreja, em primeiro lugar, é Jesus sacramentado no sacrário. Mas depois também este túmulo, o túmulo de Santa Mónica, uma mulher santa, uma mãe santa, que tanto rezou pela conversão do seu filho, de Santo Agostinho. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco surpreendeu toda a gente quando, em plena pandemia, decidiu ir rezar neste dia, no dia 27 de agosto, diante do túmulo de Santa Mónica. Ali chegou o Papa, sentou-se na capela onde está o seu túmulo, rezou e depois da oração voltou para São Pedro, para o Vaticano. Não disse nada, não fez declarações, não comentou nada, mas toda a gente ficou a pensar o que é que ele teria ido fazer? Por que é que ele foi rezar a Santa Mónica? Que ali naquele local, diante do túmulo de Santa Mónica, teria feito uma oração confiada em Deus, uma oração perseverante. Porque esta mulher é um exemplo disso, de alguém que confia em Deus e que não cessou na sua oração. Mulher que derramou muitas lágrimas pelo seu filho, e assim acontece com tantas mães no mundo que choram pelos seus filhos, pelos sofrimentos dos filhos, às vezes sofrimentos físicos, muitas vezes sofrimentos espirituais, filhos que estão afastados de Deus. Isto aconteceu com Santa Mónica. Santo Agostinho afastou-se de Deus. Foi discípulo de uma seita anticristã. E ele mesmo descreve no livro das suas Confissões: a minha mãe, fiel e serva a Deus, chorava por mim muito mais que as outras mães choram a morte corporal dos seus filhos, porque com a fé e o espírito que tinha recebido de Deus, via a minha morte. Santa Mónica via o sofrimento que o afastamento de Deus causava no seu filho. E ela rezou. Rezou muito. Não deixou nunca de rezar pela conversão do Santo Agostinho. Numa ocasião, contava-me um sacerdote amigo a história de uma senhora, já com uma certa idade, que lhe tinha dito, quando ele tinha ido visitar, se não me engano, para dar uma unção dos doentes, tinha-lhe dito que rezava todos os dias muitos terços. E ele perguntou-lhe, mas reza por quê? Por que intenções? E ela começou a dizer o nome dos filhos. Olha, rezo pela minha filha, que está no Canadá, rezo pelo meu filho, que está não sei onde, rezo. E ali foi passando a família. E este sacerdote dizia que, de facto, era a oração daquela mulher que sustentava toda a família. Até contou um pormenor comovedor, quando lhe perguntou se precisava de alguma coisa, e ela disse que não, mas já agora, senhor padre, já agora, por acaso, não seria capaz de me dar um terço que o meu já se estragou, já está todo partido, e mostrou-lhe o terço em pedaços que tinha um terço muito gasto. E este sacerdote dizia que com muita vergonha tinha tirado do seu próprio terço, que estava muito menos gasto do que o terço daquela mulher, e eu tinha entregue para que ela continuasse a rezar por toda a sua família. Para rezar desta forma, com perseverança, sem desanimar, é preciso muita confiança em Deus. E é isso que nós podemos pedir a Jesus nestes 10 minutos. Pedir, Jesus, eu confio em Ti, mas gostaria de confiar muito mais. Gostaria de acreditar mesmo que Tu me vês, que Tu me ouves, que Tu sabes aquilo que eu necessito, mesmo quando não o digo expressamente na minha oração, mas que és capaz de me conceder as graças que eu preciso e as graças que outras pessoas que me rodeiam precisam, pessoas que eu conheço e não conheço, precisamente
que sou perseverante na oração. Quando rezo, faço bem a muita gente. Foi o próprio Senhor que nos explicou com as suas palavras e com o seu exemplo a necessidade de rezar sempre, sem desanimar, sem desfalecer. Numa ocasião, falando sobre a oração, Bento XVI dizia que a nós, geralmente preocupados com a eficácia operativa e dos resultados que conseguimos, a oração de Jesus mostra-nos que temos necessidade de parar, de viver momentos de intimidade com Deus. Para um momento junto a mim, destacando-nos do intenso barulho de todos os dias, para escutar, para ir à raiz que sustenta e alimenta a nossa vida. Nós realmente, muitas vezes, preocupamos-nos tanto com os resultados, com conseguir coisas, mesmo que sejam coisas boas, que nos esquecemos de parar, de ter intimidade com Deus, de nos colocar diante dele, que nos conhece. Era isto que o Senhor fazia em tantas ocasiões. Olhamos para a vida de Jesus e vemos como se retirava isoladamente para orar, antes de fazer milagres, antes de ensinar as multidões. Jesus ia à raiz que sustenta e alimenta a vida. Esse diálogo constante com o Pai. Senhor Jesus, ajuda-me também a mim a fazer o mesmo, a ter esta certeza de que o grande resultado da minha oração, a grande medida da eficácia da oração, não é aquilo que me parece que aconteceu no final da oração. Aconteceu um milagre, Deus concedeu-me isto. Não. Aquilo que acontece de extraordinário sempre que eu paro para rezar um bocadinho é que tu estás ali, tu estás junto de mim. Pensando nisto, São José Maria usava um exemplo. Dizia ele que se nós fôssemos falar com uma pessoa muito importante, provavelmente teríamos de fazer um tempo de espera, teríamos de esperar, de falar com a secretária, e que depois teríamos de esperar muito tempo, talvez. Hoje em dia até podemos pensar em motivos de segurança, passar por um detector de metais, todo esse tipo de coisas. E então sim, finalmente conseguiríamos chegar perto dessa pessoa importante, se ela se dignasse conceder-nos esse tempo. Somos nós que fazemos tudo para conseguir estar com ela uns minutos. E no entanto, com Deus, que é Deus, isso não acontece. Parece que acontece a coisa oposta. Somos nós que temos um dia cheio de coisas, um dia ocupado, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e de repente dizemos: bom, agora paro aqui um tempo e vou fazer um bocadinho de oração. E já estamos à espera, já nos parece normal que Deus Nosso Senhor esteja a contar com isso e nos queira mesmo ouvir. O normal seria que passássemos o dia todo, semanas, meses, a tentar uma audiência com Deus. Mas não é isso que acontece. Ele é nosso Pai. Não é preciso fazer isto. Comportemos-nos como filhos. Santa Mónica rezava com confiança em Deus. Tinha fé, porque conhecia Deus. É um dos efeitos da oração. Vamos conhecendo cada vez melhor a Deus. E Deus realmente concedeu-lhe aquilo que ela pediu. A conversão do seu filho, que acabou por ser um grande santo na Igreja. tardi ti amai, oh bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti amai, mi chiamasti e il tuo grido perforò la mia sordità. Risplendesti e il tuo fulgore incendiò la mia cecità. E fondesti la tua fragranza e ti ispirai. E ora, se mi manchi, mi manca il respiro. Ti assaporai e ora ho fame, amen, e sete. Mi sfiorasti e arsi del desiderio della tua pace. Mais tarde, Santo Agostinho escreveria com pormenor as últimas recordações dos momentos passados com a sua mãe. O momento em que estava a falar com ela, sozinho, e estavam a falar não sobre as coisas do passado, dizia ele, mas sobre as coisas do futuro, falando sobre Deus, sobre como seria
a vida eterna dos santos, e ansiavam essa vida, estar junto de Deus. E então descreve-lhe as palavras da sua mãe: Filho, quanto a mim, já nada mais me agrada nesta vida. Que faço ainda e porque ainda aqui estou, não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida: ver-te cristão antes de morrer. Deus atendeu-me com a maior generosidade, porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. O que faço aqui? Poucos dias depois acabaria por morrer, ao lado do seu filho, ainda muito jovem, com 56 anos apenas, e partiu para a contemplação desse Deus que procurou durante a sua vida aqui na Terra. Que hoje Santa Mónica interceda por nós e que nos ajude a confiarmos em Deus, a confiarmos no poder da oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.